Olá pessoal, eu sou o professor Paulo Fopa, eu sou membro do Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade ELUSC há 4 anos e estou fazendo esse vídeo para destacar alguns aspectos mais relevantes do Ofício Circular número 2 de 2021 do CONEP, que é subordinado à Secretaria Nacional de Saúde e ao Ministério da Saúde, também chamado como Carta Circular número 1. Eu fiz com base aqui em algumas considerações que foram feitas em seminários com a presença de grandes profissionais como o professor doutor meu xará Paulo Henrique Condeixa de França, que é pró-reitor de pesquisa e pós-graduação na Univille, membro do CEP, da professora doutora Ângela Escher, da Fiocruz, que ela é membro da CONEP, e também da professora Roseli Nomura, que é médica e advogada. Esse ofício, ou carta circular, trata da pesquisa em ambiente virtual. Então, o ambiente virtual seriam pesquisas aí por meio da internet, do telefone. Muitas vezes são usadas ferramentas desse ambiente virtual para a realização da coleta de dados, por meio de questionários, entrevistas. E às vezes o ambiente virtual ele é o campo de estudo, para observações, pesquisa documental. É muito importante descrever o processo de como se vai chegar lá no participante. Mesmo que a pesquisa seja com grupos de pessoas, o consentimento ele é dado individualmente. No caso do participante ser menor de 18 anos, primeiro o consentimento é dado pelos pais, depois o assentimento pelo menor. Tem que cuidar com a política de privacidade das plataformas, né? E tem que informar o participante quanto a isso. Tá? Por quê? Porque muitas vezes a pessoa acessa uma determinada plataforma e acaba escrevendo determinadas informações e na sequência ela começa a receber uma quantidade imensa lá de propagandas relativas àquilo que estava sendo escrito, né, desenvolvido lá no questionário. No ofício circular é também previsto o ressarcimento do pacote de dados. Tá? Então, se por acaso a entrevista tiver uma longa duração, isso tem que ser considerado. Bom, em relação aí ao que já tem, né, nas outras resoluções, como a 510/2016, a manutenção de todos os direitos do participante da pesquisa, né, e uma possibilidade de maior reflexão do participante a participar. Dessa forma, ficam valendo as regras do ambiente físico para o ambiente virtual. Claro que é preciso informar os riscos desse ambiente virtual, como a quebra de confidencialidade, do sigilo. Você não tem uma garantia de sigilo, porque o que está em rede é passível aí de hackeamento. Né? Então a gente precisa assumir esse risco. É preciso garantir que o participante responda as questões que ele quiser responder. Se ele não quiser responder alguma questão, ele não precisa se explicar. Né? Ele pode desistir dessa pesquisa a qualquer momento. Tá? Por isso tem que ter um cuidado na hora de montar lá o questionário, porque muitas vezes a plataforma ela obriga a responder para passar à frente, né, para a próxima questão. Então é preciso colocar a opção não quero responder. Aí a pessoa clica ali e vai para frente. Normalmente o participante ele irá responder as perguntas somente após consentir. Por isso que é preciso informar lá nos termos, né, os assuntos que serão abordados na pesquisa, para que a pessoa já esteja ciente do que vai ser perguntado antes de ela consentir. Ela também precisa consentir que sejam gravados vídeos, que sejam gravados áudios. No caso de uma entrevista, tem que ficar atento à questão do risco de se extrapolar um tempo previsto para a entrevista, né? Porque realmente é constrangedor você falar que é 5 minutos de entrevista e de repente durar meia hora a entrevista. Então, sem dúvida,
causa um desconforto para quem está sendo entrevistado, né? A pessoa aceita participar porque era 5 minutos, de repente dura muito mais. Isso tem que estar previsto lá nos riscos da pesquisa. Há uma flexibilização do consentimento ser em qualquer momento dessa participação, mas é uma exceção consentir após, né? Quando o conhecimento prévio, ele altera a participação. Então, se a pessoa sabe que está sendo gravada, né, filmada, ela de repente vai alterar o seu comportamento e vai prejudicar a própria pesquisa. Né? Mas para isso, então, tem que ser bem justificada essa condição e o participante ele precisa consentir que aquilo que foi gravado, sem ele saber naquele momento, possa ser utilizado, né, para pesquisa. E é preciso também oferecer a ele uma via desse consentimento, porque muitas vezes ele entra lá também numa plataforma, ele concorda em participar, mas o que ele concordou ali, ele não recebe esse documento por e-mail, então tem que ser oferecido aí, né, o termo de consentimento para quem está participando. E se a pesquisa ela tiver um momento também presencial, né, algumas pesquisas de natureza biomédica são assim, é necessário assinar o TSLE físico, né, confirmando o consentimento por ocasião dessa atividade presencial. E finalizando, o ofício número 2, ele também deixa claro que o armazenamento ele tem que ser feito em ambiente físico. É preciso fazer o download desses dados que foram coletados, né, em ambiente virtual e não deixar lá na nuvem. Então, os dados em nuvem precisam ser apagados, tá certo? Claro que os dados em nuvem são dados extremamente seguros do ponto de vista de não perder os dados, né? Não vai queimar o HD, não vai estragar o pendrive, mas estão em nuvem e podem ser hackeados. Então, por esse motivo, é necessário fazer o download, é necessário apagar todas as informações que estão lá na nuvem. Ok, pessoal? Espero ter contribuído para futuras pesquisas aí em ambiente virtual, trazendo esses destaques aí do ofício 2 do CONEP. Grande abraço a todos, até a próxima.